Boa noite, pessoal. Então, agora nós vamos estar falando um pouco sobre as doenças renais. Para iniciar, vamos falar qual é a função dos rins, ou seja, o que eles fazem. Os rins, eles são responsáveis por garantir a filtragem do sangue e a retirada de toxinas e outras substâncias. Então, eles funcionam como grandes filtros, que têm a função de eliminar substâncias, que o nosso organismo produz. Além disso, ele também tem a função de controlar os nossos eletrólitos no corpo. Eles também regulam o pH a fim de evitar a acidez, entre outras funções. Mas então, o que é a chamada doença renal? Como eu falei, os rins eles funcionam como filtros. Então, esses filtros eles vão retirar resíduos e excesso de líquido no sangue. Só que à medida que esses filtros falham, os resíduos vão se acumulando e aí se origina a chamada doença renal. A insuficiência renal é um tipo de doença renal. Então, o que é a insuficiência renal? É a condição na qual os rins eles vão perder a capacidade de efetuar sua função. Ou seja, ele perde a capacidade de filtrar as substâncias do sangue e também perde a capacidade de equilíbrio dos eletrólitos no corpo, conforme eu também citei acima, que é uma função dos rins. A gente tem dois tipos de insuficiência renal. A primeira é a insuficiência renal aguda, que ela é caracterizada quando ocorre a súbita e rápida perda da função renal. Então, é uma condição na qual essa falha ocorre de forma mais rápida. E a gente tem também a doença renal crônica, que é o contrário da insuficiência renal aguda. A insuficiência renal crônica é uma diminuição lenta e progressiva que pode durar até mesmo meses ou anos, da capacidade dos rins de filtrar os resíduos que ficam no sangue. E as causas principais, da doença renal crônica são diabetes e hipertensão arterial. Vocês podem ver nessa imagem, conforme colocada aí, a diferença entre uma insuficiência renal crônica, um rim normal e uma insuficiência renal aguda. Os sinais de alerta e sintomas da doença renal crônica nem sempre são evidentes para a gente, sendo os possíveis sinais de alerta a menor produção de urina, que é a oligúria, sendo mais frequente a micção à noite, o edema das mãos, rostos e pernas, a dispneia, a insônia, a perda de apetite, náusea e vômito, a pressão alta e a sensação de frio e cansaço. Como é feito o diagnóstico das doenças renais crônicas? Existem diversas formas de aferir as funções renais, incluindo o exame de urina e exames detalhados dos rins conforme cada caso. Para o diagnóstico das doenças renais crônicas, são utilizados os seguintes parâmetros: a taxa de filtração glomerular alterada, a taxa de filtração glomerular normal ou próxima do normal, mas com evidência de dano renal ou alteração no exame de imagem, e ser portador da doença renal crônica, independente da causa, que apresente pelo menos 3 meses consecutivos. O tratamento depende da gravidade da doença, sendo os procedimentos mais comuns o balanço hídrico, a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante renal. Também é importante fazer o tratamento alternativo, advindos de problemas renais, como os problemas cardiovasculares, devido às doenças de base, diabetes e hipertensão, gastrointestinais, nutricionais, esqueléticas e entre outras. A prevenção começa desde cedo com a detecção precoce da doença renal. E para evitar essa patologia, é preciso alimentar-se bem, manter o peso ideal, evitar cigarros e o excesso de sal, praticar exercícios físicos e fazer exames rotineiros, como o de urina e o de glicose.